Olá, ninhos! Olá, carinhos! Como estamos, primeiro ano? E aí, primeiro ano, tudo certo para mais uma aula? E aí? Estão preparados para mais uma viagem? Malas prontas, passaporte e mochila? E simbora empezar nossa classe de hoje. E não se esqueçam, eu sou a professora Tainá. E eu, a professora Ila. Então, simbora, galera! Vamos para as nossas habilidades, meus amores. Vamos lá. Usar terminologia e vocabulário específicos do contexto comunicativo, contexto social e de trabalho. Identificar os principais sistemas de signos linguísticos e culturais do idioma estrangeiro. Hoje, ontem não, na aula passada, nós vimos como somos a parte 1, onde nós trabalhamos os substantivos. Então, hoje, na sequência, vamos trabalhar como somos, parte 2, com os adjetivos e também as características de como descrever pessoas ou animais. Isso é uma aula de vocabulário. E na nossa viagem de hoje, nós vamos para El Salvador. Olha Certo? Simbora começar então, meus amores? Então, vamos lá, gente. Vimos na aula anterior que os substantivos nomeiam os seres. Por ser uma classe de palavras, flexionam em gênero, número e grau. Os adjetivos, por sua vez, eles caracterizam os seres. Sua função gramatical é qualificar ou determinar o substantivo. Como vocês já estudaram aí na língua portuguesa, creio eu, que o substantivo faz o quê? Dá qualidades. Na verdade, esta expressão nós quase não a utilizamos, mas ele caracteriza os seres. Características que podem ser emocionais, psicológicas, físicas, descrições que vão lá do grau, que vão objetivas ou subjetivas. Os adjetivos, eles podem vir antes ou depois do substantivo. Como também é uma classe de palavras, variável, vai flexionar de acordo com o substantivo. O que isso quer dizer? Que eles vão flexionar, sofrer alterações, gênero, número e grau. Certo até aqui? Para concordar com quem? Com o substantivo. Então, ele sempre vai sofrer essas alterações para concordar com o substantivo. Se o substantivo for masculino, singular, ele vai ser um adjetivo singular. Se ele for masculino, se ele for plural, vai ser plural e assim sucessivamente. Sempre seguindo a regra da concordância básica, tá? Singular, singular, plural, plural, masculino, masculino, feminino, feminino. Os adjetivos são divididos em, como a gente viu anteriormente, qualificativos e determinativos. Os qualificativos atribuem ao substantivo, que é o nome, uma qualidade. Então, aqui ele é o mais específico, né? Ele vai falar da qualidade. Por exemplo, alunos estudiosos. Alunos é o meu substantivo e estudiosos é o meu adjetivo, que está dando a qualidade, a característica para esse aluno. Só que dentro dos adjetivos qualificativos, nós temos uma subdivisão, que são os explicativos e os especificativos. Então, vamos ver como é cada um deles. Os adjetivos qualificativos, eles têm lá, como foi dito para vocês agora, explicativos e especificativos. Os explicativos, eles explicam uma qualidade natural do nome. O nome já diz tudo, né? Explicativo. Então, ele vem para explicar. O seu valor é de explicação e aparece na frente do substantivo. Isso é uma diferença que a gente vê na língua espanhola, que, por exemplo, a gente não tem na língua portuguesa, não é, Tainá? A gente não percebe essa diferença, porque
Na língua portuguesa, você não vai ter essa diferenciação de explicativos e especificativos, justamente. Porque na língua espanhola, como a gente falou aqui, ele vem para explicar, o explicativo vem para explicar. Então, ele vai explicar, ser mais específico possível com o seu substantivo. Por exemplo, me gusta la blanca nieve. Não é que a neve está acinzentada, que a neve está quase transparente, enfim. Ele gosta da neve branca. Na hora que a gente for traduzir, que a gente for refazer, sempre lembrando, em português, o adjetivo não vai vir antes do substantivo. Então, não traduziria eu gosto da branca neve. Nem faria sentido. Mas, em espanhol fica blanca neve. Não é qualquer neve, eu gosto daquela neve bem branquinha. Então, ele já vem ali explicar exatamente que neve que ele gosta. Qual é a neve que ele ama. Então, é a blanca nieve, certo? Muito bem. E os especificativos são os adjetivos mais comuns. Sua característica é especificar o substantivo. Vocês viram que no explicativo, ele explica, no especificativo, ele especifica. Diferenciando, então, assim, os nomes. Quem são os nomes? Os seres, que na verdade são substantivos. Por exemplo, el coche rojo. Porque aqui ele não está falando de qualquer carro. Ele está falando especificamente do carro vermelho, certo? El coche rojo. Não é qualquer coche, é o coche rojo, certo? É o carro vermelho. Certo. Nós trouxemos para vocês um quadro com os adjetivos mais qualificativos e mais usados, que a gente tem mais costume em encontrar, né? Então, nós temos aqui. Então, agora, é muito importante que vocês tentem repetir para saber a pronúncia correta, para entender a pronúncia correta, beleza? Então, vamos lá. Nuevo. Novo. Antiguo. Antigo. Divertido. Divertido. Viu que ele escreve exatamente igual, mas a pronúncia é totalmente diferente. Não é divertido, é divertido. Lembra que o R sempre vai vibrar e o V tem som de B. Divertido. Grande. Grande. Carro. Caro. Guapo. Bonito. Fácil. Fácil. Uma outra observação é aqui, ó, no fácil. Fácil, nós usamos esse L aqui em português com o som de U, né? Isso. Em espanhol, não. Todas as letras vai ter o som exatamente da letra. Não é fácil, é fácil. Fácil. Lembrando que o A sempre é aberto. Fácil. Silencioso. Silencioso. Viejo. Velho. Lembrem-se de novo, o V tem som de B e o J tem o som do R lá no fundinho da garganta. Viejo. Moderno. Moderno. Viu também? A diferença aqui nessa palavra é bem sutil na pronúncia. Na verdade, a questão do O, né? Aberto e o O fechado. E a E o R. vibração do R. Então é moderno, mo, e não moderno. É moderno, certo? Aburrido. Aborrecido. Pequeno. Pequeno. Lembrando que o N com o tiozinho em cima é uma letra que tem o som de NH. Pequeno. Barato. Barato. Feo. Feio. Difícil. Difícil. Olha a diferença de novo, né? Aqui no L, né? E no D. O D, ele sempre vai ser di e não di, igual ao do nosso português. É di. Igualzinho o nordestino fala. Di, ti.
difícil. Pode até difícil. ensinar para eles aquela regrinha do L, que na verdade não é uma regra que o pessoal do sul fala. Sim, no do sul. que é o leite quente dói o dente. Leite quente dói o dente. É. No sul, as pessoas já têm esse costume de usar o L com som de L e não de U. Muito mais da influência ali da Argentina mesmo, né? Dos gaúchos argentinos, que vem trazendo toda essa pronúncia, né, da letra corretamente. Então, o correto seria a gente falar o L com som de L e não com som de U. E fica difícil. Ruidoso. Barulhento. Então, não vai ser ruidoso, viu, meus amores? O R, não importa se está no início, no meio, sozinho ou com 2 R's, ele sempre vai ter o som vibrante, sempre vai ser ruidoso, ruidoso. O que mais que nós temos? Genial. Genial. Olha de novo, o GE, lembrando que tem o som do R lá no fundinho da garganta. Genial. Caliente. Quente. Seco. 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 Cerrado. Fechado. Gordo. 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 Alegre. Alegre. Largo. Comprido. Olha só, esse falso cognato aqui, meus amores. Largo em espanhol não é largo. Largo é comprido. Então, se é uma rua muito comprida, muito longa, eu vou falar que é uma calle larga. Limpio. Limpo. Horrible. Horrível. Frio. Frio. Mojado. Molhado. Abierto. Aberto. Delgado. Magro. Algo que eu não sou. Eu tô caminhando, mas ainda tô longe. Triste. Triste. Olha a diferença? Triste. Triste. Viu a diferença na pronúncia, meus amores? Corto. Curto. Sucio. Sujo. Bien. Então aqui foi um quadro com os adjetivos qualificativos mais comumente usados no nosso dia a dia. Então vai ficar bem mais fácil se vocês utilizarem ele para a construção de palavras, tá certo? Seguindo, fora os qualificativos, como eu falei, nós temos os determinativos. Nós não vamos nos focar tanto nos determinativos, mas vamos falar deles. O que a gente vai se focar mais é no nosso qualificativo, certo? Então, nós temos ali os determinativos. Quais são esses adjetivos determinativos? Simbora para o nosso slide. E atentem que não tem essa diferença na língua portuguesa, viu? Não esqueçam disso. Então, eu tenho lá os adjetivos determinantes, determinativos, são aqueles que indicam, que identificam o substantivo da oração e informam com precisão os seus significados. E eles são classificados em artigos, determinados e indeterminados, os demonstrativos, os possessivos, os numerais, os indefinidos, interrogativos e exclamativos. Peraí, professora, mas isso aí não são as classes de palavra? Sim, eles são classes de palavras, só que eles vão vir tendo função de adjetivo. Ah, eles vão ser adjetivados, é isso, professora? Isso. Ah, olha aí, olha. Para essas classes de palavras, nós vamos dar o nome de determinativos. Então, é como se eles assumissem o papel do adjetivo Sim. dentro do texto, dentro da oração. É isso? Bem isso. Ah, muito Então, bem. simbora lá para os nossos exemplos. Como eu falei, a gente não vai se focar tanto neles para não dar uma confundida muito grande, tá? Então, vamos lá. O adjetivo, o artigo determinado. Ele faz referência a algo definido ou determinado. La senhora Garcia está enferma. O adjetivo artículo indeterminado, ele faz referência a algo indefinido ou indeterminado.
Então, lembrem-se que neste caso, quando ele estiver acompanhando, você pode até fazer uma comparação com a língua portuguesa com o adjunto adnominal, que faz esse papel de determinante na língua portuguesa e na língua espanhola nós chamamos de adjetivos determinativos. Porque nós não temos na língua espanhola o adjunto adnominal. Isso que é um termo acessório das orações. Quando você faz a análise lá do período simples e do período composto. É só você parar um pouquinho, pensar, revisar um pouquinho lá na língua portuguesa e faz esse paralelo. Lembrando que não tem em espanhol, ele vai receber, ao invés de ser um adjunto adnominal, ele recebe o nome de adjetivo determinativo. Tem o mesmo papel, a mesma função. É a mesma coisa, na verdade, Isso. só recebe outro nome. Muito bem. Continuando. E aí, adjetivo demonstrativo, que aí ele vai vir mostrar ali, demonstrar, né? Isso. A ela. Vai indicar proximidade ou distância com relação ao nome a que se faz referência. Ou os pronomes demonstrativos que também atuam como adjunto adnominal. Continuando, nós temos também o adjetivo numeral, que aí ele vai vir, né, com o valor, atribuindo um valor numérico ao substantivo. Juana se comió 3 fresas. Não foi só um morango, foram 3. Eu acho que tinha que trocar o nome de Juana por Tainá. E assim sucessivamente. E aí tem o adjetivo indefinido, que ele vai generalizar o sentido do substantivo. Um dia qualquer, me irei a China. Os interrogativos exclamativos também vão vir antecedendo o substantivo e levando sempre acento. Muito bem, que é para diferenciar. Nós até falamos isso lá na aula sobre o artigo, que na língua espanhola não tem o acento, mas possui o acento diferencial, que é justamente quando acontecer isso, as palavras estiverem próximas, às vezes com a mesma escrita, e aí usa o acento, como é o caso do quales, para diferenciar, no caso. Diferencia a pergunta ou a exclamação para a afirmativa. No caso dos adjetivos, quando estiverem funcionando como adjunto adnominal. Lembrem-se, vocês estudaram ali no 7º, no 8º e no 9º ano em língua portuguesa e agora estão vendo em língua espanhola, só que com outro nome. Não se confundam. Mas como eu falei para vocês, nós não vamos nos focar tanto nele, nós não vamos ali exigir que vocês saibam exatamente diferenciar ali na hora, porque ele é só para demonstrar para vocês que existe também, né? E para fazer esse paralelo com a língua portuguesa. E lembrar que, na verdade, o adjetivo faz o quê? Caracteriza. É isso que vocês precisam saber, que é a mesma função da língua portuguesa. Caracterizar quem? Os seres. Isso. Os nomes, né? Substantivo em si. E agora nós vamos ver as locuções adjetivas. Lembram o que é uma locução, galera? O que é uma locução? Vamos lá para o nosso slide. É a união de 2 ou mais palavras que se encarregam da função do adjetivo. Todas as vezes nós temos locução adjetiva, temos locução adverbial, prepositiva. Enfim, nós sempre vamos ouvir essa palavrinha, locução. E quando você ouvir a palavra locução, você já vai saber que vai ser 2 ou mais palavras de classes diferentes ou às vezes da mesma classe. Que vai fazer a função de quê? De dar um significado. Mas um significado assim bem mais explicado nos mínimos detalhes, quase que desenhado para que a pessoa entenda. Isso mesmo. Por exemplo, mi padre es fuerte como um touro. Para que eu precisei falar é forte como um touro? Eu poderia dizer só que ele é muito forte. Mas eu achei que no meu texto ia ficar muito mais legal se eu explicasse como é a força do meu pai. E um touro, vocês sabem, ele é muito forte. Então eu quis dizer que mi padre es fuerte como um touro. Toda essa parte grifada aqui é a minha locução adjetiva.
Na próximo exemplo, nuestra casa es como um templo. Eu não quis só falar que a minha casa é calma, tranquila, que é um lugar aconchegante, que eu gosto de estar. Para eu evitar que eu fale tudo isso, eu já dei esse exemplo, que ela é como um templo. E o que é um templo? Um lugar calmo, tranquilo. Que todo mundo gosta de estar, que é em paz. Nem todas as casas são assim, né? Principalmente casa que tem criança pequena. Opa. Não é assim. Mas, neste caso, tem casas que são calmas. A pessoa vai com tanta vontade de ir para casa porque ele quer calma. E aí eu posso dizer, nuestra casa é como um templo. Certo? Lembrando sempre que ele vai o quê? Dar essa característica para o meu substantivo. Aqui no forte como um touro, ele vai caracterizar o pai. E templo vai caracterizar a casa. Agora nós vamos aqui falar de descrição física. Como que eu vou descrever uma pessoa? Agora a gente parou ali no adjetivo, né? Mas que também não vai fugir, né? Sim, porque na língua portuguesa você vai, quando se fala de descrição, você tem dois tipos, que também são adjetivos. As descrições objetivas e as descrições subjetivas. As descrições objetivas da língua portuguesa em relação ao físico é tal como eu vejo. A cor do cabelo, a cor dos olhos, o formato do nariz, da boca, dos olhos e etc. E a descrição subjetiva é tal como eu acho. Então, eu posso fazer uma descrição subjetiva e objetiva, tal como eu acho. Ah, eu acho seus olhos belíssimos, eu gosto muito da cor, da tonalidade rosa, bordô do seu cabelo e assim por diante. Então, na língua portuguesa, nós vamos ter essa diferença. Para a descrição, vão ser chamadas de descrições objetivas e descrições subjetivas, que não deixa de ser a mesma situação da língua espanhola. Por que nós temos essas particularidades? Como nós dissemos lá no começo das nossas aulas, tanto a língua portuguesa quanto a língua espanhola, elas vieram do mesmo tronco latino, que é do latim. A gramática do latim vai me dizer o seguinte, que eu vou ter as mesmas classes de palavras, verbos, mas, é claro, com uma certa diferença. Então, vocês vão perceber agora, quando a Tainá estiver falando, que as descrições físicas, tal como a gente vê, são as descrições objetivas da língua portuguesa que vocês já viram. E quando você acrescenta detalhes ali, no sentido de dar a sua opinião, são as descrições subjetivas. Certo, Tainá? Certo. E como é que nós vamos falar cada descrição dessa? Como é que fala em espanhol? Primeiro, a gente tem que sempre lembrar que, para descrever uma pessoa, eu vou utilizar o verbo ser, como ela é, ou llevar, que é o que ela tem, ou tener aqui também, que é o ter. Vamos lá. Ser. La pessoa pode ser feo ou feia, guapo ou guapa. Mas não vamos chamar ninguém de feio, viu, galera? Porque não existe ninguém feio nesse mundo, tá? As pessoas todas são lindas e iguais, do mesmo modo. Olha aí, descrição subjetiva segundo os olhos da professora Tainá. Sim, todos somos lindos. Delgado ou delgada, gordo ou gorda, bajo, barra, alto, alta. Também a pessoa pode ser joven ou maior. Não vamos chamar ninguém de velho, viu, gente? É maior. Joven ou maior. Pode ser calvo ou calva, que é a pessoa careca aqui que não tem cabelo, oh, tadinho. Também pode ser em relação à cor do cabelo, moreno ou morena, castanho ou castanha, rubio ou rubia para quem é loiro, pelirrojo ou pelirroja para quem tem o cabelo
Como é que é, amiga? Vermelho, né? Não, mas não é vermelho, é Ruivo. Ruivo, isso. Ruivo, cabelo ruivo. O que mais? Ainda que ela pode levar, o que ela pode ter aqui? Coleta, que ela pode ter aqui o rabo de cavalo, tranças, unos pendientes ou um colar, que são os acessórios. Então eu vou falar aqui pendiente que ela tem, uma camisa e um pantalão, que aí relacionado à roupa. Então eu posso dizer, minha amiga é muito guapa, ela é delgada, baja, joven, tiene el pelo rubio, está utilizando coleta, tiene unos pendientes, está com uma camisa da cor tal e um pantalão da cor tal. Vocês podem observar que mistura aí a descrição objetiva e a subjetiva do português, não é? Isso. Como tudo, não fazem a diferença que nós fazemos em português. O que mais que nós temos? Agora, em relação ao, ainda também levar no rosto aqui, no caso dos homens. Perilla, que é o cavanhaque aqui, bigode, barba, e também tanto homens quanto mulheres podem usar gafas, que são os óculos, certo? Continuando, vamos aqui para el pelo. Tiene el pelo rizado, que é aquele cabelo bem cacheado, ondulado ou liso. Ele pode estar recorrido, que é amarrado, ou suelto, que é solto. Ainda do cabelo, como a cor da pessoa, aqui a cor relacionada ao cabelo, eu costumo dizer, aquela menina morena, aquela menina loira, aquela menina ruiva, mas também sempre relacionando com a cor do cabelo da pessoa, né? E aí vem aquela descrição subjetiva. Né? Que ela vai usar uma característica para descrever a pessoa. Aí vamos aqui, o cabelo pode ser moreno, que é o cabelo preto, castanho, para o cabelo castanho, rubio, para o cabelo loiro, pelirrojo, para o cabelo vermelho, que é o ruivo, né? Canoso, que é o meu cabelo grisalho, e também teñido, que é o meu cabelo pintado, certo? Que é o cabelo tingido. Ainda sobre o cabelo, eles podem ser cortos ou largos, curto ou comprido. Los ojos podem ser negros, marrones, então os olhos em espanhol não vai ser olho castanho. Castanho ele vai se referir ao cabelo apenas. Ele vai dizer que os olhos são marrons. Verdes e azules. O nariz, eu quero descrever o nariz da pessoa. Sim. Pequeno ou la nariz pequena, porque nariz é feminino. É um falso cognato. Pequena ou la nariz grande. O que mais? A pessoa pode ter os lábios pintados ou com batom nos lábios. Pode ter pecas. O que são pecas? Sardas. São as sardas. Ou ainda um lunar, aquela pessoa que tem um sinalzinho ali perto da boca. Todas essas palavras estão fazendo o quê? Descrevendo a pessoa, certo? Agora nós vamos descrever os animais. Vamos ver como os animais são descritos. Eles vão primeiro ser descritos como grupo a que pertence. Nós temos os mamíferos, os anfíbios, as aves, os insectos, os peces e os répteis. Sei que vocês veem muito sobre animais, sobre plantas, lá na disciplina de NBAZ, então vocês podem também fazer esse paralelo. Como é que eu vou falar, como é que eu vou descrever como vive um animal em espanhol?
Então, nós primeiros vamos ver a que grupo ele pertence, se é ave, se ele é inseto, se ele é réptil. Depois, a descrição de onde eles vivem. Onde eles vivem? Na granja. Quem aí tem granja em casa? Quem tem uma granja? Que são as nossas galinhas, os nossos porquinhos, que vão viver lá na nossa granja. Bajo tierra, então são as minhocas, né? Que vivem embaixo da terra. Donde vivem? Em árvores, aqueles animais que vivem em árvores. Temos também os animais que vivem domésticos, que é o cachorro, o gato, que a gente tem dentro de casa. Os animais del campo, temos ali a vaquinha, o cavalo, o boi, o porquinho, que vai viver no campo. Os animais que vivem en el agua, que são os peces. Os animais, desculpa, Tudo que bem. vivem na selva. E tem aqueles que vivem no deserto também, deserto. Tem aqueles Que já não é o caso do nosso estado, né? Nós não temos deserto, então nós não temos esses animais. os animais que vivem no deserto. Então aqui a gente colocou o deserto só para poder exemplificar para vocês que também existem os animais que vivem em el desierto. Como é a pele do animal? Ele pode ter escamas, pelo, desnuda, que são aqueles que não tem, que é só a pele, né? Que não tem pelo, não tem nada. Plumas, que são as penas, conchas e espinas. Escamas, pelo ou cabelo, que não tem pelo, que não tem nada, que só a pele. Penas, conchas e espinhos. Também as características grandes, largos, curvos ou fuertes. Las alas, los cuerdos, alas que são asas, cuerdos que é o chifre, los fauces, que são as garras ali dos dentezinhos afiados. Tipo de pico, que é o tipo de bico, então ele pode ser um bico curvo, um bico grande, um bico largo, um bico forte, enfim. Las garras, patas e rabo. Quase terminando a descrição de animais. Então, como alimentação, de que eles são, de que eles se alimentam? Nós temos os carnívoros, que são os que se alimentam de carne, os herbívoros, que se alimentam de ervas, e os onívoros. Que também, eles misturam as ervas e a carne. Também se comem fruta, insectos ou semillas, que são sementes, semillas, semente. E para finalizar a descrição dos animais, destacados por quê? Por ser rápido, por cambiar de color, por ser rápido, por mudar de cor, nos proporciona comida, que é a abelha e a vaquinha, que salta, que são nocturnos, mamíferos e põem huevos, que põem ovos, extinguidos, que são os extintos, fóssil e fantásticos, que são lá os de fantasia. Certo, meus amores? Tranquilos hasta aí? Todos estão listos para nossa viagem? Malas na mão, mochila também. Não precisa de passaporte, porque lá tudo é via internet. Não precisa. É um dos países, um dos pouquíssimos países que não precisa de passaporte para adentrar nele. Não se carimba o passaporte. Basta você fazer o seu cadastro online. Olha aí. Que chique. Chique, né? Nós já estamos indo para lá. Então vamos ver aqui na nossa vinheta que país que nós vamos ver hoje. Simbora para nossa vinheta.
aí, meu povo, chegaram, aterrissaram em El Salvador. Que delícia que é El Salvador, meus amores. Vocês não fazem ideia. Pensa num país lindo. Conhecido pelas praias, gente. Ele vive ali, ele tem as praias banhadas pelo Pacífico, pelo Oceano Pacífico. Então são as praias mais visitadas. Do mundo! São as praias lindas, que tem muitas ondas, então os surfistas vão para lá. É maravilhoso. Quem leu El aí O Salvador. Pequeno Príncipe? Olha já outra leu? característica. Olha Quem só já leu? um detalhezinho sobre El Salvador. Olha que interessante. O autor do Pequeno Príncipe foi casado com uma salvadorenha. E ele se inspirou, porque eles tiveram ali um romance um tanto quanto conturbado. Mas ele se inspirou naquela linda rosa que tem no Pequeno Príncipe, nas paisagens de El Salvador, por conta do seu amor. Olha que interessante, viu? Nós somos cultura. Né? E a professora ela ama essas partes mais românticas das histórias dos países. Eu gosto bastante. Tem outra característica também de El Salvador, que é um caminho chamado Caminho de las Flores. É na montanha, é super perigoso. Só que os esportistas gostam de se aventurar subindo nessa montanha, que é a Montanha de las Flores, onde tem imensas e lindas e maravilhosas flores nesse caminho. Vou procurar se tem umas rosas do deserto lá. É tudo muito maravilhoso. Então vamos lá nas expressões que a gente trouxe de El Salvador para vocês. Se liga aí, meu povo. Nossa viagem vai ser bem rápida em El Salvador hoje. Nós temos ali sopear. O mesmo que vomitar, Eca. regurgitar, eca. Que asco! Pisto. Dinheiro, grana. Bufunfa. Money. Nana. Jeito carinhoso de chamar a mãe. Lá na minha terra chama manhinha. Nana. Peraí, que vai sair. Peraí. Quilha. Polícia. A polícia, na verdade, se chama Willia. Cheiro. Amigo. Você olha assim, vai quase que um falso cognato ali. É. Você vai achar que é um cheiro, né? É, Mas é o verdade. seu amigo. Chontoca. Cabeça. Que nome feio pra cabeça, né? Prefiro cabeça. Cipote. Criança ou moleque. Guri. Aqueles meninos sapecas, é o cipote. Justamente. Viu? Nossa corrida hoje, a nossa ida a El Salvador foi bem rápida. Gostaram? Se ligaram? Viram um monte de coisa que vocês podem ver e conhecer? Será que eles estão pesquisando, Tainá? Eu acho que eles são muito estudiosos. Eu creio que sim. Sempre tem aquele super estudioso, é você aí Muito que bem. está me vendo. Eu sei que você sempre vai atrás de coisas a mais. Então, tudo que você descobrir a mais, Manda conta pra gente. Às vezes, nem tudo a gente sabe. Verdade. Então, seria muito interessante essa troca de conhecimento. Professora, eu achei tal coisa lá sobre El Salvador, a senhora sabe disso? Eu vou amar receber de vocês uma mensagem, um feedback, uma coisa que você tenha ido buscar. Isso Conte-me mesmo. mais sobre o que Grava você um encontrou. áudio, grava um vídeo e manda pra gente lá pelo seu professor presencial que nós vamos amar. Isso mesmo. Tá bom? As referências bibliográficas de hoje são slide, essas aqui. E aí nós encontramos poucas gírias salvadorenhas, por isso que nós trouxemos pouquíssimas para vocês. Mas prometo para vocês, voltando aqui pra gente, prometo para vocês que na próxima aula, na aula número 6, a gente vai fazer uma viagem bem mais demorada. Simbora? Vamos agora. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa revisão. Tchau, tchau, galera. Até daqui a pouco. Besos, hasta pronto.